Olá, meu nome é Bruno Maciente, eu sou médico endoscopista do Núcleo de Obesidade da Endovale e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os medicamentos para emagrecer. Será que eles são aliados ou eles são vilões aí com relação aos tratamentos endoscópicos? Importante lembrar que nenhum medicamento deve ser utilizado sem a prescrição médica. Existem alguns efeitos colaterais desses medicamentos, inclusive alguns efeitos colaterais importantes. Então, todo medicamento deve ser prescrito e acompanhado por um médico habilitado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que na grande maioria das vezes, mais de 98% dos casos, a obesidade ela vai ser causada por um desequilíbrio entre quanto a gente ingere e quanto a gente gasta. E a obesidade ela é definida como uma doença crônica, progressiva e de difícil controle. Então, para vocês entenderem bem, eu vou dar um exemplo com relação à aterosclerose, que é aquela doença que vai entupindo as artérias do coração, né? Então, essa doença, por exemplo, a aterosclerose, o paciente às vezes tem um colesterol alto, o paciente é tabagista, e aí começa a ter pequenos depósitos de gordura nas artérias do coração daquele paciente. Nessa fase, a gente tenta mudar o estilo de vida do paciente, às vezes já entra com algum medicamento para reduzir o colesterol, por exemplo, mas conforme a doença vai avançando, às vezes esse entupimento dessa artéria é muito importante. O paciente às vezes precisa fazer um cateterismo, às vezes colocar um stent, que é aquela molinha no coração, né? E depois disso, se o paciente tem uma obstrução muito importante, às vezes o paciente precisa até fazer cirurgia para evitar de ter um infarto. Com a obesidade, o raciocínio é bem parecido, né? É uma doença crônica, progressiva e de difícil controle. Então, a gente tem que lançar a mão de vários tipos de tratamento para poder controlar a obesidade. O primeiro deles, o mais importante talvez, é a mudança do estilo de vida, tá? É o que vai ajudar a perder peso e vai garantir a manutenção dessa perda de peso. Um outro método para perda de peso seriam os remédios, né? Os fármacos que a gente chama, que geralmente esse a gente indica para aqueles pacientes que já têm uma obesidade instalada, né? Que tem um IMC maior que 27 ou um sobrepeso instalado, um IMC maior que 27 e já tem algum problema de saúde ou que já tem obesidade mesmo, né? IMC maior que 30. Se você não sabe ainda como que calcula o IMC, só clicar aqui, a gente vai deixar o link. Tem um videozinho explicando como que é o cálculo, tá? Existem, quando a gente vai procurar, né, no Google, por exemplo, existem vários medicamentos que prometem emagrecimento, alguns deles até milagrosos, né? Existem vários medicamentos fitoterápicos, vários suplementos alimentares, mas de medicamentos mesmos, aprovados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, existem apenas 4 medicamentos aprovados no Brasil, tá? Eles são a sibutramina, o Orlistat, a lorcaseína e a liraglutida. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro medicamento, e o mais conhecido talvez, é a sibutramina. Tá? Ele é um medicamento que ele vai atuar no sistema nervoso central e ele vai aumentar a saciedade, mas ele também aumenta o nosso gasto energético basal. Então, com isso, o paciente perde peso. A sibutramina ela tem alguns efeitos colaterais importantes, como o aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial e o aumento da chance de infarto em pacientes que já têm uma predisposição. Então é importante que esse medicamento seja usado apenas com prescrição médica e por isso que ele necessita de receita especial. O segundo medicamento é o Orlistat. O Orlistat ele vai atuar no intestino, reduzindo a absorção das gorduras que a gente come. Então com isso menos gordura é absorvida e isso leva à perda de peso. E os efeitos colaterais do Orlistat estão exatamente relacionados à presença de gordura no intestino, o excesso de gordura no intestino, né? Então pode acontecer flatulência, distensão abdominal e diarreia. O outro medicamento chama lorcaseína. Ele é um medicamento que atua no sistema nervoso central, ele aumenta a saciedade, mas também pode aumentar o gasto energético do paciente, levando à perda de peso. Alguns dos efeitos colaterais estão relacionados a alguns problemas cardíacos nas válvulas do coração, infecções de vias aéreas superiores, entre outros efeitos colaterais importantes.
próximo medicamento ele é o mais novo aprovado no Brasil, chama liraglutida. Inclusive a gente tem um vídeo falando a respeito dele, a gente vai deixar um link aqui também, caso vocês tenham alguma dúvida. É um análogo de GLP-1, que ele vai atuar também no sistema nervoso central, aumentando a saciedade, mas ele também tem uma atuação no estômago, reduzindo o esvaziamento do estômago. Então a pessoa fica mais saciada durante mais tempo, além de sentir menos fome. Os efeitos colaterais dele, é um remédio que ele é muito bem tolerado, mas os efeitos colaterais principais estão relacionados a náusea, vômito, às vezes cefaleia, mas é um tipo de medicamento que em geral os pacientes se adaptam muito bem. Então agora que você já conhece os principais medicamentos utilizados para emagrecer disponíveis no Brasil, é importante a gente falar que na verdade eles não são vilões na perda de peso. Eles podem sim ser aliados na perda de peso junto com os métodos endoscópicos. Inclusive existem alguns estudos mostrando que aqueles pacientes que usam um balão intragástrico ou fizeram a gastroplastia endoscópica, quando você associa algum medicamento, por exemplo, a liraglutida, que é o que tem mais estudos, o paciente pode ter uma perda de peso maior. A obesidade é uma doença de difícil controle e a gente precisa abrir mão de vários espectros do tratamento para a gente conseguir controlar e manter a perda de peso do paciente. Importante lembrar que nenhum medicamento deve ser utilizado sem a prescrição médica. Existem alguns efeitos colaterais desses medicamentos, inclusive alguns efeitos colaterais importantes. Então, todo medicamento deve ser prescrito e acompanhado por um médico habilitado. Então, resumindo, a sibutramina ela vai atuar no sistema nervoso central, vai aumentar a saciedade e aumentar o gasto energético. O orlistat ele vai atuar no sistema digestório, reduzindo a absorção de gordura. A lorcacerina vai atuar no sistema nervoso central, aumentando a saciedade, mas também atua aumentando o gasto energético. E a liraglutida ela vai atuar no sistema nervoso central, mas também no sistema digestório. Ela aumenta a saciedade e reduz o esvaziamento gástrico. Então, resumindo, não existe um tratamento único para a obesidade. Cada paciente deve ser avaliado individualmente e alguns pacientes sim se beneficiam tanto do medicamento quanto dos métodos endoscópicos. Importante que você procure ajuda de pessoas especializadas, que vão te ajudar realmente a alcançar o seu objetivo. E aí, gostou do vídeo? Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui pra gente que a gente vai responder. E se você acha que esse vídeo foi importante, que te agregou informação, não deixe de deixar o like e compartilhar, caso você conheça alguém que vai se beneficiar também dessa informação.